Passaremos a palavra ao Dr. Danilo Alves, advogado, para expor sobre benefícios de previdência para deficientes, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Me ouvem? Espero que sim. Bom, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui, aos que nos acompanham também de suas casas, tirar esse tempo para poder discutir esse tema tão importante, tão relevante, é muito necessário. Gostaria de parabenizar o vereador Juvenil pela iniciativa também e agradecer, claro, o convite para expor aqui algumas pinceladas, mas dos pontos de extrema relevância sobre os direitos das pessoas com deficiência, principalmente aqui no nosso município, que é o que nos atém, Como eu informei lá nas minhas redes sociais, alguns aqui me conhecem de lá, uma população bem informada é uma população que tem muito mais direitos, Então é nisso que a gente se apega e é esse o meu papel aqui hoje. Bom, o tema direitos dos deficientes é muito amplo e eu, como advogado previdenciário, vou me ater a 2 pontos breves. Primeiramente, vou falar sobre o BPC, todo mundo aí imagino que já tem ouvido falar, que é o benefício de prestação continuada, da lei do LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, e num segundo momento vou tratar um pouquinho dos direitos específicos dos autistas, que foram considerados, incluídos pela Lei Federal 12.764, em 2012, como pessoas deficientes, Então, passando ao BPC, tem direito a esse benefício a pessoa que é considerada deficiente, que tem impedimento, seja físico, mental, intelectual ou sensorial, com até, no mínimo, 2 anos. Ou seja, o primeiro critério para fazer jus a esse benefício é a deficiência. Num segundo momento, o outro critério seria o critério da renda, a renda familiar dessa pessoa deficiente. A renda tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Hoje em dia, esse 1/4 de salário mínimo, sabemos que o salário mínimo é de R$ 1.212, 1/4 seria R$ 303. Para elucidar aqui, trouxe 2 situações fáceis de imaginar aqui e entender. Uma família com 4 pessoas, sendo um deficiente, que tem a sua renda total de R$ 1.000, dividido por 4, daria R$ 250 por pessoa. Ou seja, essa pessoa com deficiência, comprovada por laudos médicos, por perícia médica, faria jus a esse benefício, uma vez que a renda per capita estaria enquadrada nos R$ 250, valor inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Contudo, num segundo exemplo, para não ficar muito longe, uma renda familiar de R$ 2.000, numa mesma família, com 4 pessoas, alcançaria a renda per capita de R$ 500. Ainda assim, essa pessoa poderia ser considerada deficiente, mas, pelo critério da renda, infelizmente, essa pessoa não alcançaria o direito do BPC atualmente. Há discussão judicial há algum tempo já, que já chegou ao STF, ao STJ, sobre a redução ou aumento, dependendo do prisma que se olhar, desse critério de renda. Hoje em dia é 1/4 de salário mínimo, mas me soa muito injusto, porque afasta a possibilidade de muitas outras pessoas receberem esse benefício. Então, a discussão é que essa renda per capita deveria ser de até meio salário mínimo, o que abrangeria um número muito maior de pessoas e qualificaria para o recebimento desse benefício. O BPC-LOAS é importante ficar informado para as outras pessoas, que além da deficiência, também dá direito nos idosos, pessoas acima de 65 anos, mas não é o tema que a gente está tratando aqui hoje. O BPC-LOAS é intransferível, então a pessoa vindo a falecer não deixa pensão a seus dependentes, é um benefício de 1 salário mínimo por mês e também não tem 13º. Então,
são alguns pontos do BPC que as pessoas muitas vezes nem sabem que tem direito, mas é um benefício que está aí. Muito importante também saber que o BPC independe de qualquer contribuição ao INSS. Você nunca contribuiu ao INSS, você tem a sua deficiência, sua família se enquadra nos critérios de renda, você pode ir ao INSS que você será atendido. As dúvidas circulam em torno da documentação, que são provas a serem feitas na hora da solicitação. Então, a documentação básica para instruir um pedido de BPC-LOA seria os documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante de residência, isso de todos os integrantes da família, carteira de trabalho, claro, laudos médicos constando claramente a medicação que a pessoa faz uso, as limitações, o quanto tempo que aquela pessoa já está nessa situação e, claro, comprovantes de gastos com essa pessoa, seja fraldas, medicamentos que não são concedidos nas redes públicas, equipamentos, etc. Finalizado a explanação breve do BPC, claro que num momento posterior, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, estarei à disposição. Vou passar para o direito dos autistas, para não me alongar também muito na exposição, aqui tem mais gente para falar, né? Os autistas foram considerados, enquadrados como deficientes pela Lei 12.764 em 2012. Esse ano, 2022, estamos completando 10 anos desse reconhecimento. Talvez necessário há muito mais tempo, né? Demorou um pouco. Primeiramente, é importante falar dos direitos dos autistas em relação à saúde. Alguns casos, os autistas necessitam de medicação e eles têm direito de consegui-la de forma gratuita. Claro que com todos os cuidados a serem tomados para que o benefício, essa benesse da gratuidade do recebimento dessa medicação seja concedido. Um dos cuidados que deve ser tomado na hora de fazer a solicitação dessa medicação é que na receita conste um nome genérico, e não aquele nome do laboratório, o nome de balcão. Isso é essencial para que seja concedido o benefício pleiteado da medicação. Os remédios de alto custo e aqueles que não estão disponíveis em rede pública de distribuição também podem ser solicitados. Há alguns formulários disponíveis, fácil acesso na internet ou até em bancas públicas, né? Eles precisam ser preenchidos, mas tenho sido procurado por algumas famílias que têm essa condição em casa e me relatam que tem sido positiva a concessão desses medicamentos. Então, acredito que a situação tenha caminhado melhor nos últimos tempos. Nesse caso, da medicação de alto custo e de medicamentos que não estejam disponíveis nas redes públicas, tem a necessidade de comprovação da necessidade específica daquela medicação. Então, o laudo médico informando a necessidade que somente aquele medicamento vai funcionar, vai melhorar o desenvolvimento, a qualidade de vida daquela pessoa, vai ser muito necessário. Esse laudo tem que ser específico. Tá? Caso haja a negativa de recebimento nas UBS, uma liminar judicial é facilmente conseguida, tem sido, na jurisprudência, amplamente favorável pela concessão desses medicamentos. Mudando agora a temática para educação, no que tange essa educação, a gente já deve ter ouvido, vejo muitos aqui com o símbolo, no que tange a educação, muitos já devem ter ouvido falar da necessidade dos professores auxiliares, né? Que ao contrário que muita gente aí desinformada sobre o assunto, eles pensam, né? Eles têm uma função muito relevante. A função deles especificamente vai além da mera adaptação a atividades, mas também eles agem como peça fundamental na promoção da interação social do autista com o meio escolar, com os colegas de classe, com os professores, né? Vejo o pessoal concordando, acredito que não esteja falando bobagem, né? Bom, mas quem é que determina a necessidade desse professor auxiliar? É o pai do autista? É o professor, o diretor da escola? Não.
Quem determina, quem tem autoridade sobre isso é o médico que acompanha aquela pessoa. Então, ele vai saber falar o que é o melhor para aquela pessoa, para o seu desenvolvimento pleno, para melhorar suas capacidades no meio social. As escolas não podem negar a concessão desse direito. Em sendo o caso, uma delegacia, um pedido judicial facilmente resolve o problema. Tá? Vou passar algumas pinceladas aqui, que acredito que muitos saibam, mas pode ser de desconhecimento de outros. Hoje em dia, no Brasil, empresas com mais de 100 funcionários têm a obrigação de inserir pessoas com alguma deficiência no seu quadro de funcionários. E muitas estão optando por oferecer vagas exclusivas a autistas. E isso acabou gerando no mercado que temos empresas especializadas em fazer essa ponte, a ligação entre a pessoa e a empresa, o que facilita muito a entrada, a inserção e o desenvolvimento dessas pessoas. Quantos aqui de vocês sabiam que os pais de crianças autistas podem solicitar uma redução de até 50% da carga horária de trabalho sem a diminuição do salário? Alguns ali sabiam, outros vejo balançar a cabeça que não. Esse direito, claramente, não se atém a todos, mas a funcionários públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Claro que isso tem que estar constando lá na legislação própria do município, mas eu assim espero que seja difundida a ideia, né? Claro que alguns pontos têm que ser comprovados, não é a mera afirmação dessa condição que vai dar o direito desses pais a se ausentarem recebendo a integralidade de salário, né? Entre os pontos a serem comprovados é que a pessoa autista possua necessidade de realizar terapias, que essa pessoa autista, pela ausência do pai, funcionário público, será prejudicado em seu desenvolvimento. Isso tudo vai ser comprovado por um laudo do especialista que acompanha a situação e o desenvolvimento do portador, né, dessa condição do autista. Como eu disse anteriormente, aí, no BPC LOAS, ele é direcionado a pessoas deficientes. E pelo advento da lei 12.764, se não me engano, isso, 12.764, autistas incluídos nesse rol, eles têm direito ao BPC, claro, se encaixados no critério de renda, né? A renda familiar de 1/4 de salário mínimo. Muita gente não sabe, mas assim como muitos outros portadores de deficiência física, pessoas com autismo também podem adquirir veículos com isenção de impostos, entre eles IPI e ICMS. No caso do autista, eles têm uma vantagem, né, que está lá na legislação. Não precisa ser carro automático, que é a condição para os deficientes físicos. Pode ser um carro manual, o que abre o leque de opções e o custeio fica muito abrangente, né? Há a possibilidade também da isenção de IPVA, que é simples e representa uma economia interessante para as famílias, que pode ser revertida essa economia no tratamento, numa terapia que for necessitada, né? Claro que existem regras específicas a serem seguidas, mas não vou me alongar nesse sentido. Em diversos municípios brasileiros também, a gente tem transporte municipal gratuito, e que é um direito de todas as pessoas com deficiência, incluídos os autistas. A solicitação deve ser feita normalmente perante a prefeitura, né? Não sei se é o caso aqui do nosso município, mas se não for, fica a dica, né? Como dizem, fica o aconselhamento para que nossos representantes possam promover isso aí. É possível também, numa dessas pinceladas, fazer o levantamento do FGTS dos pais que têm filhos autistas, desde que comprovada a necessidade do custeio de terapias. Então você tem o seu filho, né, autista, você pode se dirigir à Caixa e, como uma condição extraordinária, solicitar o levantamento do seu FGTS para que seja custeado o tratamento dessa pessoa. Bom,
Para não me estender muito, né, na apresentação, vou abrir o espaço aqui para os demais colegas, vou encerrar minha exposição por aqui, onde vocês puderam me ouvir falar um pouco sobre o benefício previdenciário, LOAS, e também sobre alguns direitos específicos dos autistas. Para finalizar ainda, eu gostaria de deixar uma recomendação aqui ao pessoal da Câmara, né, de que fosse implantado um censo das pessoas com deficiência, onde seria feito um diagnóstico, né, para saber exatamente quais são as políticas públicas que o município necessita, quais são as maiores dores do público no nosso município. Porque, claro, a gente segue legislações, só que são legislações abertas, de outras realidades. Uma legislação específica, conhecendo as necessidades do nosso município, realmente vai dar muita dignidade e igualdade para essas pessoas. Sendo assim, eu agradeço muito a atenção de todos vocês que nos acompanharam aqui. Muito obrigado. Agradeço o doutor Danilo Alves, né, doutor Danilo Alves, ele, né, eu tenho trabalhado com ele aí há alguns tempos, e ele tem sido bem, né, sucedido aí em seu trabalho, tem conquistado bastante benefícios para algumas famílias carentes e, né, e sempre tem ganhado, né, é isso aí. Ele é meu advogado também, né, trabalhamos juntos.